Você que está aqui comigo, deixa o like, tá? Não esqueça do like, isso ajuda muito. Comente, deixe seu comentário, não saia do vídeo sem comentar. Coloca aqui de onde você está me assistindo, de que lugar do Brasil você me acompanha. Compartilhe esse conteúdo, pega o link e espalha nos grupos que você participa, manda para os amigos, para os parentes. Ajude a aumentar o alcance do canal. E se puder, tem a nossa chave Pix aqui embaixo, contato.tonydevito@gmail.com. Ajude a pagar as contas do canal, que não são poucas, e você pode se tornar membro. É só clicar no botão Seja Membro e fazer uma assinatura. Todas as formas são válidas para você ajudar, contribuir com o nosso trabalho. Pessoal, não sei se você ficou sabendo, mas o Tarcísio foi absolvido daquela acusação, e que é muito clara, tem vídeo, de que ele ligou o Boulos a uma facção criminosa no dia da eleição, no segundo turno, para a prefeitura de São Paulo. Foi um escândalo, o cara foi a público com as urnas abertas, do lado do candidato dele, que era o que foi eleito, Ricardo Nunes, e falou que a facção tinha dado ordem para que os criminosos votassem no Boulos, sem prova nenhuma do que disse, uma declaração criminosa que deveria gerar punição para Tarcísio e para Ricardo Nunes na justiça eleitoral. A Carmen Lúcia falou que uma decisão seria tomada de forma rápida. Você lembra de tudo isso, né? Pois é, chegou o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE-SP, absolveu, livrou a cara de Tarcísio. O Pablo Marçal ficou inelegível. Esse recebeu a punição dele. Mas o cara que é o candidato da burguesia, o candidato das elites, dos poderosos, claríssimo que vai ser o escolhido para 2026, esse não pode ficar inelegível, né? Jamais. Mesmo cometendo crime eleitoral gravíssimo, foi salvo pelo TRE. Vamos assistir ao vídeo aqui e reagir ao jornalista Bob Fernandes comentando sobre essa palhaçada da Justiça de São Paulo. É a escalada da vergonha ou da absoluta falta de vergonha. Vamos ao encadeamento dos fatos. Comecemos por Bolsonaro, o cavalo de Troia do projeto militar de retomada do poder, depois de intestinos da ditadura expostos pela Comissão Nacional da Verdade. Temendo sua prisão, há dias Bolsonaro citou Trump e pediu intervenção, aspas, de fora. Mentindo, como é habitual, usou a China e bombas atômicas como espantalhos. Vejamos, ouçamos o que diz o valentão agora e o que dizia quando era o poder. Entre elas, um acordo de energia nuclear. Material que a China não tem e vai ter em abundância agora e se aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. Em construção de bombas atômicas. Não precisa nem ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump isso aí, tá? Passei em primeira mão lá atrás. O problema do Brasil não vai ser resolvido internamente, tem que resolver com apoio de fora. Bolsonaro confessa, né, aqui nesse vídeo, que ele é um informante dos Estados Unidos infiltrado no Brasil. Comete mais crimes, comete crime que fere a soberania brasileira. E tem vídeo aqui, né? Acabamos de assistir, ele confessando que é um agente infiltrado dos Estados Unidos no Brasil. Absurdo, hein? Pedir intervenção de fora é crime. Crime de traição à pátria. Isso está no artigo 355 do Código Penal. A pena depende do conteúdo e da gravidade. E qual seria um conteúdo e gravidade no mundo com conflitos se espalhando? E isso quando o Brasil tem territórios controlados pelo crime organizado, inclusive dentro de suas maiores capitais. Ou não é assim? São 72 facções criminosas atuando no país, com braços de algumas destas organizações já atuando mundo afora. Isso, no médio e longo prazo, significa risco territorial evidente, riscos de um refluxo. Tais alianças do crime organizado podem servir para uma mudança de guarda, chamemos assim. Num mundo de guerra que se tornem mais quentes, bastaria trocar facções do narcotráfico por múltiplos interesses da geopolítica.
ou juntá-los, as facções e os interesses geopolíticos. O mundo já viveu e vive isso em dezenas e dezenas de conflitos. O apelo covarde de Bolsonaro por intervenção dos seus aliados para salvá-lo expõe os riscos de médio e longo prazos. Sigamos. Outros fatos. Na quinta-feira, dia 6, o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Antônio Maria Patino Zors, absolveu o governador de São Paulo, o capitão do Exército, Tarcísio de Freitas. Fato. Domingo do primeiro turno da eleição municipal, depois de votar no Colégio Miguel Cervantes, o governador Tarcísio cometeu solar e grave crime eleitoral, tendo ao lado o seu candidato a prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A eleição estava em andamento ainda pela manhã. Ao vivo, para todas as mídias, o capitão afirmou: o PCC ordenou um salve em favor de Boulos. Em relação ao PCC? Não, teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Ah? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outro. O mais absurdo, gente, é que tem vídeo, né? O Bolsonaro comete o crime dele sendo gravado numa entrevista. O Tarcísio é a mesma coisa. Na frente de uma câmera, o cara comete o crime. Deve ser a certeza da impunidade, né? Bolsonaro fala que é informante dos Estados Unidos, que vai ter que ter intervenção de fora para resolver os problemas do Brasil, claramente cometendo crime, e tá nem aí. Tá nem aí. E olha que tá quase virando réu no STF e parece que não tem medo ainda de ser preso. O Tarcísio, na maior cara de pau no dia da eleição, associa uma facção ao adversário do seu candidato, ao Boulos. E no final acaba absolvido. Então vale a pena cometer crime nesse país? Compensa, né? Compensa demais. Olha aí o Tarcísio absolvido pelo TRE. É absurdo, gente, absurdo demais. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral informou não recebeu informação nem relatório a respeito. Até no antigo Carandiru ou na Papuda, em Brasília, afirmação como essa diante das câmeras seria, como foi, solar crime eleitoral. E o que dizer quando foi feita por um governador e de São Paulo? Não é preciso ser jurista para entender isso, mas Tarcísio foi absolvido. E agora, 21 de fevereiro, 16 dias antes da absolvição de Tarcísio, com o Brasil já ligado no carnaval, Pablo Marçal foi condenado por abuso de poder político. Ouçam um estrondoso silêncio a respeito e façam um exercício. Imaginem se o crime eleitoral cometido por Tarcísio tivesse sido cometido por Fernando Haddad, Boulos ou Lula. Nossa, era capaz até de dar cadeia. Apesar de que crime eleitoral não tem prisão como punição, mas se for cometido por alguém de esquerda, eles arrumam uma brecha na lei para prender, para enjaular. Se for alguém de esquerda fazendo algo parecido, não precisa nem ser igual, pode ser parecido. Já é condenação na hora, condenação sumária, tem nem direito à defesa. A justiça brasileira tem 2 pesos, 2 medidas, dependendo da sua posição política. Isso é muito claro. E só lembrando, né, o Boulos foi associado a essa facção, mas quem tinha ligação dentro do próprio governo com essa facção é o próprio Ricardo Nunes, prefeito reeleito de São Paulo. Ele, inclusive, tem relação com gente que tem parentesco com criminosos dessa facção. Tem gente dentro da prefeitura ligada a essa facção. Ou seja, Ricardo Nunes é o próprio candidato da facção e que foi eleito. Até porque facções não vão estar do lado derrotado, sempre vai estar do lado vencedor. E quem ganhou a eleição foi o Ricardo Nunes, não foi o Guilherme Boulos. Imagine as manchetes, que no desfecho deste caso não existiram. Ou melhor, corrigindo, manchetes se limitaram a noticiar o específico fato, sem ligar nada do Lé com o CRE. A princípio presidenciável para 2026, Pablo Marçal agora está inelegível
por 8 anos. E quem condenou Pablo Marçal e o tornou inelegível? O mesmo juiz da primeira zona que absolveu Tarcísio de Freitas, Antônio Maria Patino Zors. Que Pablo Marçal cometeu crimes eleitorais durante essa eleição municipal, não há dúvida alguma. Como é óbvio que Tarcísio de Freitas cometeu crime eleitoral. E milhões de pessoas assistiram ao vivo. E com Tarcísio tendo ao lado seu candidato, o prefeito Ricardo Nunes, que nos meses da campanha trocou com Pablo Marçal gravíssimas acusações. Acusações mútuas de terem proximidade política e de negócios exatamente com o PCC. E por que um é punido e o outro não? Tem dois pesos e duas medidas até dentro da extrema-direita. A justiça tem seus preferidos na extrema-direita. No caso aqui, claramente o Tarcísio é o queridinho da Justiça de São Paulo. Mesmo com tudo isso, com o crime eleitoral ao vivo, 24 horas depois já era possível afirmar que Tarcísio não seria punido. Vejamos, haverá coragem para punir Tarcísio de Freitas, tornando-o inelegível? Não, não haverá, porque Tarcísio apoiou Nunes, venceu a eleição em São Paulo e é pré-candidato à presidência da República em 2026. Mas para representar os ricos. Se fosse um pré-candidato para representar o pobre, seria inelegível, sim, senhor. Aqui a grande questão é: Tarcísio é o candidato dos poderosos para 2026, portanto, é intocável. por que era possível afirmar 5 meses antes que o governador Tarcísio não seria punido e que Pablo Marçal seria punido? A histórias das nossas eleições e o encadeamento dos fatos indicavam esse caminho com absoluta certeza. Ó, o meu querido Rogério Costa comentou que a própria mídia achou que o Tarcísio fez apenas uma fala infeliz, segundo a senhora das fontes, Andréa Sadi. Então, Rogério, se a gente disser aqui que a Andréa Sadi tem ligação com facção criminosa, é só uma fala infeliz, né? Eu tô só aqui sendo um sujeito que deu uma declaração infeliz. Não tô cometendo crime algum, hein? Mas a Andréa Sadi tem ligação com, seja lá qual for a facção. Veja que se for com ela, se for em relação a ela, a opinião da Andréa Sadi vai mudar na hora. Imediatamente ela vai querer processar, vai querer danos morais, mas como foi algo que atingiu o Boulos numa eleição, aí ela diz que é só uma declaração infeliz. Infeliz é o jornalismo que a Sadi tem feito na Globo News. Marçal teve 28,14% dos votos, 1.719.000 votos, diferença de 56 mil votos para Boulos. Se na reta final não tivesse grotescamente forjado denúncia de uso de drogas contra Boulos, Marçal, então em ascensão, tinha grandes chances de chegar ao segundo turno. Não chegou, mas das urnas saiu como fenômeno eleitoral. Em tempos de distopia, de decomposição generalizando-se, um candidato com potencial país afora na disputa pela presidência da República. Mais ainda se um partido com capilaridade nacional. Profundo conhecedor de bastidores e humores, o dono do PSD, Gilberto Kassab, já intuía em outubro passado. Pablo Marçal se tornará inelegível. A direita, a esquerda, o centro, a justiça, ninguém o quer no páreo como candidato. Uma candidatura Pablo Marçal, para começar, racharia votos na extrema-direita. O mesmo espaço do capitão Tarcísio, que mídias várias buscam vender como moderado ou equilibrado ou de centro. Extrema-direita, espaço também da pré-candidatura Caiado, o governador de Goiás, de longevo discurso hidrófobo. Olha, eu vou te dizer que para a candidatura do Lula, não seria ruim o Marçal ser candidato, tá? Poderia acontecer algo semelhante com o que aconteceu em São Paulo. O Pablo Marçal tirou o holofote do Ricardo Nunes. Isso ajudou a candidatura do Nunes. E se você é o presidente da República, é o governador, é o prefeito candidato à reeleição, é bom que o foco não fique em cima de você. Isso tira bastante peso das críticas, da perseguição que acontece numa campanha. E quando você não tem um sujeito como o Marçal,
o mais criticado vai ser quem já está no poder, como deveria ter sido o Ricardo Nunes, como vai ser o Lula, o mais atingido pelas críticas em 2026. Então, não seria ruim uma candidatura do Marçal não, mas claro, está inelegível de forma justíssima, cometeu crime, não vai ser candidato, está fora da disputa, assim como o Bolsonaro também está. Quem comete crime eleitoral tem que se tornar inelegível. O único erro aqui é o fato do Tarcísio também não estar inelegível, porque cometeu crime do mesmo jeito, da mesma forma, tinha que ser condenado na justiça eleitoral. Em 1989, Caiado saltou da cela de chefão da União Democrática Ruralista, a UDR, para uma candidatura presidencial. Agora pré-candidato, num balão de ensaio, Caiado lança o cantor sertanejo Gustavo Lima como seu hipotético vice. Aos que enxergam o capitão Tarcísio como moderado, equilibrado, de centro, fatos. Da equipe do governador, 2 nomes são costumeiramente citados como pré-candidatos ao governo de São Paulo, se Tarcísio se decidir pela candidatura presidencial. 2 nomes, além de um que, nesse cenário, certamente iria querer: Gilberto Kassab, o secretário de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio. Os outros 2 são o SS Derrite, o secretário de Segurança do Estado, e o prefeito Ricardo Nunes. O capitão Derrite, uma isca para o eleitorado da extrema-direita e direita. Se bem que na hora do voto, tanto faz. Direita, vai todo mundo junto. Informa a revista Piauí. Quando o PM, na rota, o hoje SS Derrite foi investigado por 16 homicídios. Eu matei muito ladrão, já confessou o Derrite. Ele não disse ter prendido, ele informou ter matado. E quem garante que eram bandidos mesmo, que eram ladrões, né? Foram pessoas julgadas pelo próprio Derrite, sem direito a um julgamento na justiça. Não, o julgamento foi ali, pelo sujeito que agora comanda a segurança do estado de São Paulo. Quem garante que realmente eram criminosos as vítimas do Derrite? Dito isso, uma curiosidade. No seu atual circuito de poder, o governo, os colarinhos brancos, onde de vez em quando se tem notícia de um ou outro ladrão, o SS Derrite dá asas a seu ímpeto letal? Derrite já ensinou também, e publicamente, oficial da PM que em 5 anos não tenha se envolvido em pelo menos 3 homicídios é, entre aspas, uma vergonha, disse ele. Que absurdo, gente, que absurdo. Outro governadorável do capitão Tarcísio é o prefeito Ricardo Nunes. O vice de Nunes é o coronel Melo Araújo, que se tornaria prefeito de São Paulo se porventura ou desventura Ricardo Nunes se elegesse governador. O coronel Melo Araújo foi comandante na PM, também na Rota, e também investigado por homicídios. 8 homicídios. Mas o coronel vice-prefeito de São Paulo candidamente declara: nunca contei quantos matei. Afinal, para que contar se foram 2, 8 ou 16, como os do SS Derrite? Percebam a naturalidade com que são acolhidas as matanças. São 24 homicídios pelos quais foram investigados o vice-prefeito de São Paulo e o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. E assim, sob silêncio cúmplice, são construídas candidaturas que atendam ao topo, ao dinheiro, suas vozes e porta-vozes. Afinal, como já relatado na revista Piauí, bancos, o sistema financeiro, controlam o noticiário econômico no Brasil. BTG, Itaú, XP, Empíricos, etc., são donos das mídias, onde são acessadas 79% das notícias e opiniões sobre economia e finanças. O mercado financeiro que errou 95% do que previu para a economia. Errou praticamente tudo. Era que o PIB não ia crescer, era que a inflação ia ser maior, que a taxa de desemprego ia ser maior, errou tudo. 95% de erros. Imagina se você contrataria um médico que erra 95% das cirurgias,
que erra 50 nada, 95% dos procedimentos. Você iria a esse médico? E por que que tem gente que ainda leva a sério o que o tal mercado financeiro diz? Por que que ainda tem gente que dá credibilidade a esse mercado financeiro que só erra? Do Brasil e do mundo. Fato. Levantamento publicado por Lilian Cunha no UOL informa: o mercado errou 95 das previsões e opiniões sobre economia e bolsa desde 2021. Como vemos e ouvimos diariamente, o mercado é uma entidade invisível, onipresente. Mas mesmo sendo divino, esse ente não tem poderes telepáticos. Não se comunica diretamente com os neurônios do distinto público. O faz através da imprensa, das mídias das quais é dono ou senhor. Portanto, se o mercado errou 95% das suas previsões, se pode concluir. Quando reverbera, quando ecoa acriticamente o mercado, imprensa, mídias erram seus vaticínios e éditos sobre economia e finanças no Brasil e no mundo. Inescapável perceber. Esses 95% de erros nas previsões são, ao mesmo tempo, produtores, construtores, influenciadores dos ambientes econômico, político e social, com consequências no cotidiano. Não é difícil constatar. Não são erros, consciente ou inconscientemente. São tijolos na costumeira, deliberada construção política, construção do ambiente, de projetos econômicos e de poder, construção de candidaturas. Vejamos alguns entre muitos exemplos. Não são erros por acaso. Essa é a questão. É erro para apostar contra um governo do povo, um governo de esquerda. Quando o Bolsonaro estava no poder, o mercado financeiro também errou, só que as previsões eram todas positivas. O mercado financeiro dizia que o Brasil ia crescer mais, ia ter menos desemprego, ia ter menos inflação e no fim era tudo o contrário, mas as previsões eram todas favoráveis ao governo de extrema direita que estava no poder. Agora é tudo contra, é tudo do contra e nada presta, nada vai dar certo. Aí o Lula vai lá e mostra que o mercado financeiro está totalmente errado. Os resultados estão aí. PIB altíssimo, quarto maior crescimento do mundo de PIB, uma conquista do povo brasileiro, porque o PIB representa a nossa economia. Se a economia está crescendo, você tem mais emprego, você tem mais renda, você tem um Brasil evoluindo. Se entrar numa recessão, como está a Argentina, como os Estados Unidos estão quase entrando numa recessão, aí você vai ver o que é a crise no capitalismo. E ninguém quer viver isso. Na eleição de 1989, Lula demonizado na capa da revista Veja. Segundo a reportagem, o risco de Lula invadir e confiscar propriedades e bens, enquanto Fernando Collor era vendido desde antes como o caçador de Marajás. Com Fernando Henrique estiveram em 94 e 98. Em 2010, José Serra angelical no Brasil pós-Lula. Em 2014, o poder de Aécio ou Aécio, o fator surpresa. João Dória, o breve, escalado para ser o anti-Lula. E, sem surpresa alguma, chegamos ao agora, aos rastros da construção de sempre. Já para os adversários, a desconstrução contínua, sutil ou amarretadas, se assim for necessário. Isso à parte os erros, tantos erros dos adversários. Adversários que apanham muito também quando acertam, nos acertos. Anos de achincalha ao Bolsa Família, programa que depois todos iriam incorporar. Avacalhação do Minha Casa Minha Vida. Ataques brutais às cotas, à PEC das domésticas, ao Mais Médicos. Lembram aquele espetáculo? Médicos sendo agredidos em aeroportos? Isso só para ficar em exemplos clássicos. Fato e foto. Só 13 dias depois de Pablo Marçal ter se tornado inelegível e 24 horas depois da absolvição do capitão Tarcísio, na capa da revista Veja, esta foto. O título é, ao mesmo tempo, uma confissão. O Plano T. O plano expõe, escancara o DNA, o BO
da construção urdida e das desconstruções em marcha. A capa é a de sempre, a que revela quem é o candidato dos donos do dinheiro, o capitão do exército dos donos do poder. Bob Fernandes, muito bom. É isso. Mostrando a sacanagem que é o sistema que a gente vive. Quem tem dinheiro é quem manda. E agora vem aí o plano T. Tarcísio, o representante da burguesia, o escolhido para tentar derrotar Lula em 2026. Já sabe, né? Se esse cara for eleito, prepara que vem fila do osso chegando para o povo pobre. Vai ter que revirar caminhão de lixo novamente em busca de um pedaço de osso, um pedaço de carne jogada no lixo pelos ricos. A gente não quer viver isso novamente, não quer ver isso acontecer novamente. Para isso, temos que derrotar a extrema-direita em 2026. Mas não vai ser fácil. A campanha eleitoral já começou, gente. Ó, like no conteúdo, comente, compartilhe, manda para os amigos, ajude o canal pelo Pix, tá aqui a nossa chave, contato.tonidevito@gmail.com. Torne-se membro do canal, ajude da forma que você puder. E é isso, tamo junto na luta sempre por um Brasil mais progressista, por um Brasil que anda para frente e não que volta para a Idade Média. A gente não quer retroceder, queremos evoluir.